Você lembra da sensação de correr para a sala quando começava o intervalo do desenho? Naquela época, os comerciais não eram apenas propaganda. Eles eram pequenos filmes mágicos. Eram promessas de felicidade embaladas em 30 segundos. E, para uma geração inteira, os comerciais dos anos 80 e 90 não vendiam apenas brinquedos. Vendiam sonhos. Mas, antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e escreve nos comentários. Qual comercial marcou sua infância? Porque hoje a gente vai abrir juntos uma cápsula do tempo da televisão brasileira. Existia algo especial naquele momento. A TV de tubo ligada, o cheiro do almoço de domingo, o ventilador fazendo barulho no fundo e a ansiedade esperando o próximo desenho começar. Só que, no meio disso tudo, vinham eles, os comerciais. E o mais incrível é que muitos deles ficaram na nossa memória mais do que alguns programas inteiros. Porque aqueles anúncios entendiam uma coisa que a publicidade moderna parece ter esquecido. Criança não queria só um produto. Criança queria imaginar. Os comerciais criavam universos. Quando aparecia uma propaganda de boneco, não era apenas um boneco. Era uma aventura gigantesca acontecendo na tela. O quarto da criança virava um campo de batalha. O chão virava lava. O sofá virava montanha. Tudo parecia possível. Os brinquedos da Estrela, da Glasslight, da Grow, todos chegavam com narradores empolgados, músicas inesquecíveis e crianças que pareciam viver a infância perfeita. E talvez fosse exatamente isso que mexia tanto com a gente. A propaganda mostrava uma infância idealizada. Uma infância colorida, feliz, cheia de amigos, cheia de aventuras. E, por alguns segundos, a gente acreditava que ter aquele brinquedo transformaria nossa vida completamente. Quem viveu os anos 90 lembra da febre dos comerciais do Pogobol. Parecia impossível assistir aquilo sem querer sair pulando pela casa. O mesmo acontecia com o Genius, o Pense Bem, o Falcon, o Maximus, o Comandos em Ação, os carrinhos da Hot Wheels ou qualquer boneco articulado que explodia na imaginação infantil. Os comerciais transformavam objetos simples em relíquias mágicas. E tinha também os comerciais de comida. Ah, esses eram cruéis, porque nenhum salgadinho parecia tão gostoso na vida real quanto parecia na propaganda. O todinho gelado escorrendo no copo, o leite com Nescau em câmera lenta, o chocolate derretendo perfeitamente, o Guaraná Antártica no almoço de família. Tudo era filmado como se fosse a coisa mais deliciosa do planeta. E funcionava. A gente convencia mãe, pai, avó, tio, qualquer pessoa que pudesse comprar aquilo pra gente. Mas sabe o mais curioso? Hoje, adultos, a maioria de nós percebe que não era sobre o produto. Era sobre o sentimento. Os comerciais criavam conforto emocional. Eles mostravam famílias felizes, crianças brincando juntas, tardes ensolaradas, risadas sinceras. E isso ficou guardado na nossa memória junto com nossas próprias lembranças da infância. Por isso ouvir certos jingles hoje ainda arrepia. Compre batom. Seu filho merece batom. Ou então aqueles comerciais de Dia das Crianças que pareciam verdadeiros eventos nacionais. A narração emocionante. As crianças correndo. Os brinquedos brilhando. A música aumentando. Parecia trailer de filme épico. E talvez tenha sido ali que muita gente aprendeu a sonhar. Os anos 90 tinham uma inocência muito particular. A internet ainda não dominava tudo. Não existia algoritmo escolhendo o que você ia assistir. A TV aberta reunia milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, quando um comercial fazia sucesso, ele entrava no coração do país inteiro. Todo mundo conhecia. Todo mundo repetia. Todo mundo cantava. Os jingles viravam parte da cultura popular brasileira. E não eram só brinquedos. Comerciais de supermercado, refrigerante, sorvete, material escolar. Tudo parecia mágico. Até propaganda de volta às aulas emocionava. Os estojos coloridos, os cadernos da Tilibra, as mochilas gigantes, as canetinhas perfeitamente alinhadas. Parecia que comprar um lápis novo era o começo de uma nova aventura. E talvez fosse mesmo.
Porque a infância tinha essa capacidade de transformar pequenas coisas em acontecimentos gigantescos. Ganhar um brinquedo no Natal não era apenas ganhar um objeto. Era criar memória. Era dormir abraçado com ele. Era levar para da escola. Era mostrar para os amigos. Era imaginar histórias durante semanas. Os comerciais entendiam isso perfeitamente. Por isso eles pareciam tão cinematográficos. Hoje, olhando novamente aquelas propagandas antigas no YouTube, muita gente percebe algo curioso. Alguns efeitos eram simples, os cenários eram baratos e várias promessas eram exageradas. Mas, mesmo assim, funcionavam, porque existia verdade emocional. Os publicitários daquela época sabiam conversar com a imaginação infantil. Eles sabiam despertar desejo sem precisar de efeitos absurdos ou excesso de informação. Bastava uma música boa, uma locução marcante e uma ideia divertida. E existe outro detalhe importante. Os comerciais também criavam senso de pertencimento. Na segunda-feira, todo mundo comentava a propaganda nova do brinquedo impossível de encontrar nas lojas. Todo mundo imitava bordões. Todo mundo queria participar daquela febre coletiva. Era uma experiência compartilhada. Hoje, cada pessoa assiste conteúdos diferentes no celular. Mas, naquela época, o Brasil inteiro praticamente assistia às mesmas coisas. Isso tornava tudo mais forte emocionalmente. Os comerciais viravam memória coletiva. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente sente saudade daquela fase. Não porque tudo era perfeito, mas porque existia encanto. Existia expectativa. A gente esperava o comercial passar, esperava o desenho começar, esperava o Natal, esperava o Dia das Crianças. Existia um ritual emocional nas pequenas coisas. Os comerciais eram parte desse ritual. Eles alimentavam sonhos simples. O sonho do videogame novo, da bicicleta, do boneco articulado, da boneca que falava, do carrinho de controle remoto. E mesmo quando a gente não ganhava aquilo, ainda existia magia em imaginar. Talvez as crianças de hoje tenham brinquedos mais tecnológicos. Talvez tenham gráficos melhores, telas maiores e acesso infinito a conteúdo. Mas existe algo que os comerciais antigos tinham que continua impossível de fabricar artificialmente: alma. Porque eles ficaram associados ao momento mais puro das nossas vidas, a infância. E quando a gente lembra daqueles comerciais antigos, não está lembrando apenas da propaganda. Estamos lembrando da nossa casa antiga, dos nossos pais mais jovens, dos nossos avós vivos, do sofá da sala, da mochila da escola, do recreio, do cheiro da locadora, do sábado de manhã. Estamos lembrando de nós mesmos. Por isso dói e aquece ao mesmo tempo. Porque nostalgia é isso. É perceber que o tempo passou. Mas algumas emoções continuam intactas. E talvez seja exatamente por isso que até hoje, quando ouvimos certos jingles ou vemos certas propagandas antigas, por alguns segundos voltamos a ser crianças novamente. Voltamos para aquela sala iluminada pela televisão. Voltamos para aquele tempo onde a felicidade parecia caber dentro de um comercial de 30 segundos. E no fundo, talvez coubesse mesmo. Porque eles não vendiam apenas brinquedos, vendiam sonhos. Se esse vídeo trouxe alguma lembrança boa para você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também viveu essa época mágica da televisão brasileira. E comenta aqui embaixo: qual comercial dos anos 80 ou 90 você nunca conseguiu esquecer? Porque algumas propagandas acabaram, mas as memórias que elas deixaram continuam vivas até hoje.